existem fissuras na estrutura da realidade, pontos onde o tecido que separa diferentes versões da existência se torna perigosamente fino. O que apresento agora não é a explicação convencional para o caso do apartamento 512. É uma interpretação baseada em padrões que tenho observado ao longo de anos, investigando estes pontos de convergência. Para compreender o que realmente aconteceu com Mariana Torres, precisamos considerar possibilidades que a ciência convencional ainda reluta em aceitar. Após meu encontro perturbador com Mariana Torres, retornei ao edifício Aurora diversas vezes, principalmente durante a madrugada, quando as interferências elétricas relatadas pareciam mais intensas. As leituras de campo eletromagnético no corredor do 5º andar eram consistentemente anômalas. Picos de energia sem fonte aparente, especialmente próximo ao apartamento 512. Em certos momentos, o medidor simplesmente parava de funcionar, como se algo interferisse com sua eletrônica básica. O novo ocupante do apartamento, que se mudou após a saída de Mariana, relatou experiências similares, problemas com dispositivos eletrônicos, sensação constante de estar sendo observado, e mais preocupante, sonhos recorrentes com uma mulher que corresponde à descrição de Mariana, pedindo ajuda. Análises mais detalhadas do pendente encontrado por Mariana revelaram algo extraordinário. O metal da peça contém traços de um isótopo extremamente raro, com propriedades que desafiam nossa compreensão atual da física. Helena Weiss não era uma cientista comum. Suas teorias, rejeitadas pela comunidade acadêmica convencional, propunham algo revolucionário: a existência de membranas dimensionais separando realidades paralelas. Segundo Helena, existem pontos no espaço-tempo onde estas membranas se tornam perigosamente finas. Locais onde diferentes versões da realidade podem brevemente se comunicar ou, em casos extremos, interagir. A antiga central telefônica, que ocupava o terreno onde hoje está o edifício Aurora, não foi escolhida por acaso. Registros mostram que Helena Weiss trabalhou como consultora durante a construção do edifício. Ela escolheu deliberadamente aquele local. Nas plantas originais, encontrei anotações feitas por Helena. Cálculos complexos relacionados às coordenadas exatas do edifício e sua orientação, como se ela estivesse posicionando o prédio deliberadamente para alinhá-lo com algo invisível. A distância entre o edifício Aurora e o centro comercial Riverside não é coincidência. 5,12 quilômetros exatos. O apartamento 512. Nada é acidental. A teoria que melhor explica os eventos relatados por Mariana Torres envolve o que podemos chamar de telefonia interdimensional, comunicação entre linhas temporais paralelas. Imaginemos realidades que existem paralelamente à nossa, versões ligeiramente diferentes, onde os mesmos eventos acontecem com pequenas variações. Em algumas, estamos minutos ou dias à frente, em outras, atrás. Se a barreira entre estas realidades se tornar fina o suficiente, ondas sonoras, ou mais precisamente, informação, poderia atravessar, como uma ligação telefônica cruzando entre diferentes versões da mesma pessoa. Mariana não estava recebendo ligações de um perseguidor. Estava recebendo chamadas de si mesma, versões dela em linhas temporais adjacentes, ligeiramente adiantadas em relação à nossa. Isto explica como as ligações continham conversas que ainda não haviam acontecido, mas que invariavelmente acabavam ocorrendo. A Mariana de nossa linha temporal estava literalmente ouvindo seu futuro. Mas e quanto à figura observadora, a presença que Mariana sentia constantemente vigiando-a?
Finalmente compreendi. Não estamos apenas observando o fenômeno. Algo nos observa de volta. Algo que existe entre as realidades, nos interstícios dimensionais. Algo que encontrou nas fissuras uma janela para nossa existência. Helena teorizou sobre entidades que não pertencem a nenhuma realidade específica. Criaturas que habitam os espaços entre dimensões. Seres que perceberam as pequenas aberturas, criadas por pontos como o apartamento 512. Estas entidades, segundo os escritos de Helena, não podem existir plenamente em nossa realidade, mas podem observar, influenciar sutilmente e, em casos extremos, tentar substituir habitantes de nosso plano. A marca no braço de Mariana não foi auto-infligida. Era um sinal de que algo havia começado a atravessar. Uma marca deixada por um toque interdimensional. O mais perturbador foi a última ligação que Mariana recebeu em minha presença. A voz era dela, mas com sutis diferenças. E a mensagem específica sobre meus olhos. Acredito que aquela ligação veio de uma versão de Mariana, de uma linha temporal, onde algo terrível já havia acontecido. Uma versão que tentava avisar não apenas a Mariana de nossa realidade, mas a mim também. As mensagens que continuou recebendo, mesmo após deixar o apartamento, sugerem que a conexão não estava limitada ao local físico. Uma vez estabelecido o vínculo entre as versões dimensionais de Mariana, ele persistiu. A mensagem não era apenas um aviso para encontrar-se comigo. Era um aviso sobre um ciclo que precisa ser quebrado em múltiplas realidades simultaneamente. O último rastro de Mariana Torres foi encontrado em um hotel de beira de estrada, a 300 quilômetros da cidade. Seu carro estava no estacionamento, seus pertences no quarto. Mas Mariana havia desaparecido. As câmeras de segurança mostram Mariana entrando em seu quarto às 22h47. Nenhuma câmera registrou sua saída. A porta e janelas estavam trancadas por dentro quando a camareira encontrou o quarto vazio na manhã seguinte. Na mesa de cabeceira, um desenho da espiral invertida, com uma única frase escrita com a caligrafia de Mariana. Ele está substituindo todos nós, um por um. Esta mesma frase apareceu em 3 outros casos que investiguei ao longo dos anos, todos envolvendo desaparecimentos inexplicáveis, todos conectados, de alguma forma, a este mesmo símbolo. 3 meses após o desaparecimento de Mariana, visitei o apartamento 512 novamente. O novo ocupante, Sr. Pereira, era um homem de meia idade, gentil e aparentemente normal. Às vezes ouço o telefone tocar no meio da noite, mas quando atendo, não há ninguém. É estranho, não? Os sonhos são o mais curioso. Sempre com a mesma mulher. Ela parece tão familiar. Durante nossa conversa, notei que o Sr. Pereira não piscava, nem uma vez, e seus movimentos tinham algo mecânico, como alguém imitando o comportamento humano sem compreendê-lo completamente. Por um instante, ao passar por um espelho, seu reflexo pareceu diferente. Não consigo explicar exatamente como, mas não correspondia perfeitamente aos seus movimentos. Enquanto eu saía, ele disse algo que congelou meu sangue, casualmente, como uma observação final. Seus olhos têm uma cor interessante, exatamente como ela descreveu. O caso do apartamento 512 não é isolado. Está conectado ao incidente do shopping Riverside e a pelo menos outros 3 casos que documentei. Quando conectados, estes pontos formam um padrão familiar. A espiral invertida, manifestando-se na própria geografia da cidade. Em cada um destes locais, houve relatos de comportamento estranho, seguido por desaparecimentos inexplicáveis,
e em cada caso, os desaparecidos foram eventualmente substituídos. Pessoas com aparência similar surgiram, assumindo suas vidas, mas com sutis diferenças de comportamento. A entidade não pode criar, apenas imitar. Precisa de um modelo para copiar. Quanto mais estuda uma pessoa, melhor pode replicá-la. O processo começa com observação, depois comunicação, finalmente substituição. Desde meu envolvimento neste caso, notei mudanças sutis, reflexos que parecem ligeiramente desincronizados. A sensação de ser observado constantemente. E os sonhos. Sonhos onde converso comigo mesmo. Onde uma versão minha tenta me avisar sobre algo iminente, sempre com a mesma frase final. Verifique seus olhos. É assim que você saberá. Meus olhos sempre foram castanhos, idênticos. Agora, meu olho esquerdo tem uma leve, quase imperceptível, tonalidade diferente, como se algo estivesse mudando gradualmente, e às vezes, apenas às vezes, meu reflexo parece ter vontade própria. O caso de Mariana Torres permanece oficialmente como um desaparecimento não resolvido. A explicação convencional sugere que ela fugiu voluntariamente devido a um colapso psicológico. Mas considere esta possibilidade. E se as ligações não fossem apenas avisos? E se fossem tentativas desesperadas de uma versão de Mariana, tentando impedir que o mesmo destino se repetisse em múltiplas realidades? As conexões entre o caso Riverside e o apartamento 512 não são coincidências. São manifestações de um padrão maior que apenas começamos a compreender. Quanto a Mariana Torres, acredito que ela não está mais em nossa versão da realidade. Se foi levada ou conseguiu fugir para outro plano, isso permanece incerto. Mas algo certamente atravessou para o nosso lado, algo que agora observa, aprende e gradualmente se integra. Nos raros momentos em que falo sobre isto, sou frequentemente questionado: por que estas entidades fariam isso? Qual seria seu propósito? Helena Weiss propôs uma teoria inquietante. Ela acreditava que estas entidades não podem existir completamente em nenhuma realidade individual. São como parasitas dimensionais, necessitando de hospedeiros para manifestar sua consciência plenamente. E a humanidade, com sua riqueza de experiências emocionais e autoconhecimento, representa o hospedeiro perfeito. Enquanto continuo documentando estes casos, não posso ignorar o fato de que eu mesmo me tornei parte deste fenômeno. As mudanças sutis que noto em meu próprio reflexo, a sensação constante de ser observado, os lapsos de memória cada vez mais frequentes. Aqui no Krypton, sempre afirmo que a verdade tem múltiplas faces, mas começo a suspeitar que estas faces não são apenas interpretações diferentes da mesma realidade. São vislumbres de realidades completamente distintas, coexistindo no mesmo espaço, separadas apenas por uma membrana cada vez mais fina. E em algumas dessas realidades já é tarde demais. A verdade tem múltiplas faces. Escolha com cuidado em qual acreditar, pois algo pode estar observando sua escolha.